Olá, boa tarde a todos. Vamos ao resumo da aula de ontem e, como estávamos a tratar do primeiro axioma, que é impossível não comunicar, eh, estávamos na parte em que estávamos a descrever algumas estratégias para quem quer não comunicar. Um alerta, este não querer comunicar é um problema muito comum hoje em dia. Muita gente não quer comunicar, no sentido desta teoria, não é? Que é falar e ouvir. Muita gente que só quer falar e não está muito interessada em ouvir realmente o outro. Há um problema aqui, é que sendo impossível não comunicar, quando tentamos não comunicar, estamos a tentar ultrapassar uma impossibilidade. Como não conseguimos, porque é de facto uma impossibilidade, vão haver, o resultado vai ser uma comunicação distorcida. E nós demos três distorções: a aceitação. Nós aceitamos o início da comunicação do outro, na esperança de que ele desista, a aceitação passiva, que é não alimentamos a conversa, a rejeição, que é dizer explicitamente que não estamos interessados na comunicação. Tudo isto são distorções, tudo isto são comunicações e resultam em relações, às vezes não, a maior parte das vezes não muito boas. Pronto. Vamos continuar então com mais algumas distorções. Vamos falar agora da desqualificação. São quatro variantes, é uma estratégia que invalida a comunicação do outro e pode também ser usada invalidando a sua própria comunicação. Vamos falar dessas tais quatro variantes, em que a primeira é usar mudanças bruscas de assunto. Em que é que fazemos isso? Por exemplo, quando alguém nos está a referir um problema qualquer e nos pergunta o que acha deste problema, e nós respondemos: isso para mim não é um problema. Para mim, a verdadeira questão é. E estou a falar de outra coisa qualquer. Temos em Górgias, de Platão, um exemplo disso, quando Cálicos, já recordo, Cálicos é o terceiro interlocutor de Sócrates, enfim, no diálogo, e a uma dada altura, em resposta a um argumento de Sócrates, Cálicos diz: que palavras absurdas, Sócrates, e como te revelas um orador popular de grande categoria. Enfim, dando um rótulo para atrair a atenção de Sócrates para outra coisa que não para a discussão. Mas Sócrates evita esta armadilha, começando por parecer que concorda com Cálicos e depois volta a conversa para o seu foco. É uma espécie de judo verbal, vejamos. Foi por isso que Cálicos conseguiu paralisar de vergonha Polo e Górgias, porque Polo e Górgias, os interlocutores anteriores, Cálicos disse que eles tinham deixado de contra-argumentar porque se sentiram envergonhados por Sócrates. E, portanto, ele diz, Sócrates refere isso, no fundo, quase que dando razão a Cálicos, e continua: mas tu não deixarás que a vergonha te paralise porque tu és um valente. Responde lá então à pergunta que te fiz. Portanto, Sócrates aqui não combate, não discute a afirmação de Cálicos, faz aquilo que é a essência do judo: aproveitar a força do adversário, aceitar essa força do adversário, mas para o derrotar. E, no fundo, é o que Sócrates aqui faz. Uma outra variante é fazer interpretações erróneas e incoerentes. Por exemplo, alguém na discussão fala do ditado "não sirvas quem serviu", e a outra pessoa responde: você então andou a servir, não percebendo a metáfora, né? Ora, Paulo interpreta propositadamente de forma errada a metáfora, disse a metáfora, mas é o ditado, de forma errada uma afirmação anterior de Sócrates. E essa afirmação anterior é de que uma pessoa que seja injusta e má, mesmo que seja bem-sucedida, terá necessariamente de ser infeliz. Paul faz enfim, este contraponto de uma forma sarcástica para desacreditar Sócrates, e falando de Arquelau,
que tomou pela força o trono da Macedónia, né, por meios violentos. Como é que Paulo diz? Eh, Diz o seguinte: mas como não havia ele de ser injusto, ele que não tinha nenhum direito ao poder que exerce, nascido como foi de uma escrava de Alcetes, irmã de Predicas, ele que segundo a lei era escravo de Alcetes e que se quisesse observar a justiça continuaria nessa situação para ser muito feliz, segundo o teu ponto de vista. Diz ele a Sócrates. Em vez disso, tornou-se espantosamente desgraçado porque cometeu os maiores crimes. Claro que sendo ele o maior criminoso da Macedónia, não só não é o mais feliz, como por certo é o mais desgraçado dos macedónios. E talvez haja atenienses, a começar por ti, que prefiram à condição de Arquelau a de qualquer outro macedónio. Bom, Sócrates, mais uma vez, evita a armadilha, isto é, não responde à letra, não recorre a um sarcasmo igual. O que ele faz é analisa o argumento de Polo e conclui que este género de refutação não tem qualquer valor para a descoberta da verdade. Porque este é o objetivo de Sócrates, é descobrir realmente a verdade. E aquela argumentação que o Paulo usou, aquele sarcasmo, não avança um milímetro em relação à descoberta da verdade. Um terceiro grupo é interpretações literais de metáforas, agora sim metáforas. Eh, Alguém diz numa discussão, essa notícia foi um balde de água fria, e o outro responde, bem, no Algarve a água fria sabe bem. Também em Gorgias, Cálixto recusa-se a mostrar que percebeu as metáforas usadas por Sócrates e faz uma interpretação literal delas e diz a uma dada altura: por todos os deuses, a tua boca não sabe falar senão de sapateiros, tecelões, cozinheiros e médios, como se não fosse outro assunto da nossa conversa. Porque Sócrates faz comparação com as suas profissões para tentar explicar melhor o seu ponto de vista. Mas Cálixto mostra, tenta mostrar que não percebeu as metáforas. E o que é que faz Sócrates? Ignora a provocação. E volta, ignora, pura e simplesmente. Cálixto diz aquilo e imediatamente a seguir Sócrates diz: dizes-me ou não qual é a ordem de coisas em que, e faz outra vez, repete outra vez a mesma pergunta. Uma quarta e última variante, não dizer nada, dizendo uma coisa qualquer ou usando um estilo obscuro. O exemplo que eu trouxe aqui é, lembra-se do gato fedorento, o homem a quem parece que aconteceu não sei o quê, em que ele fala, mas não diz nada, não é? Lembra-se desse episódio. Em Gorgias, temos um exemplo desta técnica onde Paulo parece querer fugir à pergunta simples e direta de Querofonte. Querofonte pergunta: pois bem, diz-me então qual é a arte exercida por Gorgias e qual o nome, consequentemente, lhe devemos atribuir. Portanto, qual é a arte e qual o nome? E o que é que Paulo responde? Querofonte: muitas são as artes cultivadas pelos homens que as descobriram experimentalmente através de experiências. Na realidade, é a experiência que orienta a vida do homem segundo as regras da arte, ao passo que a inexperiência a faz caminhar ao acaso. Perante estas variadas artes, uns declaram-se por umas, outros por outras, e os melhores escolhem as melhores. Gorgias pertence ao número destes últimos e a arte que cultiva é a mais bela de todas. Ou seja, nem diz qual é o nome da arte, nem diz qual é a arte que Gorgias pratica. O que é que faz Sócrates? Desmonta este discurso, não respondendo diretamente ao seu conteúdo, mas analisando. E diz: não a Paulo, mas diz a Gorgias, tenho a impressão, Gorgias, de Paulo está muito bem equipado em matéria de discursos, mas não me parece que esteja a cumprir a promessa que fez a Querofonte de que ia responder à pergunta de Querofonte. E Paulo pergunta porquê? E só responde, porque Querofonte perguntou qual era a arte cultivada por Gorgias e tu, em vez de dizeres qual é, limitaste-te a elogiá-la como se alguém a estivesse a atacar. Paulo pode, de facto, não ter tido a intenção de desqualificar a comunicação, mas na prática é o que faz. Sócrates vê-se obrigado a refletir sobre a comunicação de Paulo, a fim de poder prosseguir a conversa anterior. Se não fizesse, provavelmente terminaria ali a conversa sobre este assunto em particular. Uma quinta estratégia, a anterior foi a desqualificação, com aquelas quatro variantes, uma quinta estratégia é a formação de um sintoma. É mais uma tática para evitar a comunicação. É quando se comunica qualquer coisa do tipo: não importaria de continuar a falar consigo, mas há algo mais forte do que eu e de que eu não posso ser responsabilizado, impede. O problema, um primeiro problema, é que a própria pessoa sabe que se trata de um ardil e isso pode transparecer e a outra pessoa perceber. A menos que ela se convença que tem o sintoma, o que também não é bom até para a própria pessoa.
quando, por exemplo, diz sou tímido, ou quando alguém me fala e quando está a falar um professor ou outro palestrante, eu exagero um pouco e digo, desculpe, mas não consigo ouvir, é que eu sou surdo. E claro, a outra pessoa desiste de falar, porque não se fala para um surdo, não é? Este sintoma é normalmente uma informação, então, que inclui uma mensagem que não é verbalizada, como na rejeição, verbaliza-se claramente que não se quer a comunicação, que há uma mensagem não verbalizada. E essa mensagem é que não sou eu quem não quer fazer isto. Eu até quero. É algo fora do meu controle. Por exemplo, os meus nervos, a minha ansiedade, a minha doença, o meu ouvido deficiente, o modo como fui criado, o álcool, etc. Há uma série de desculpas que podemos dar. Em Gorgias temos um exemplo moderado desta técnica, quando Gorgias comunica que não se importa de continuar a conversar, Sócrates pergunta-lhe se ele está interessado em continuar a conversar, mas que há algo que talvez o impeça e que é mais importante que ele e do qual não pode ser responsabilidade pessoalmente. O que é que diz Gorgias? Diz que talvez conviesse atender também aos interesses dos presentes. Antes da vossa chegada, já eu tinha ocupado largamente o auditório com a exposição das minhas ideias e a sessão vai estender-se ainda muito, se continuarmos esta conversa. Devemos, pois, pensar nas conveniências dos ouvintes, não aconteça que estejamos a reter aqui alguém que tenha mais que fazer. Note-se, e isto é muito importante, note-se que os assistentes presentes ouviram o que Borges disse e responderam entusiasticamente, dizendo: Não, 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 queremos continuar e todos estamos aqui interessados, ninguém vai deixar isto, queremos continuar a ouvir a vossa discussão. Mas não ouviram o que ele quis dizer. Porque Gógio que ele queria dizer, preferia interromper aquela conversa. As pessoas não ouviram o que eu quis dizer. Logo, não lhe deram sequência. E Gorgias, coitado, teve que continuar mesmo a discussão com Sócrates, porque o público à volta não foi na conversa dele. Portanto, há dois problemas com o recurso continuado desta técnica da formação do sintoma. Primeiro, ao nos comprometermos com esse sintoma, consciente ou inconscientemente, é difícil voltar atrás e ficar subitamente são. Se eu digo que estou surdo e que não consigo ouvir, se a pessoa me vê a seguir a falar e a conversar animadamente com o outro, fica na dúvida se realmente serei tão surdo como afirmei anteriormente. Portanto, isto pode trazer problemas para a relação. Segundo, tende a causar um incómodo ao próprio e aos outros, acabando por ser necessário muitas vezes um pedido de ajuda exterior para tornar mais funcional a comunicação. Tenho um exemplo, o modo como fui criado, quando a gente diz, isto é o modo, não há nada a fazer, isto não nos escusa estar a falar comigo, porque o modo como fui criado foi este, e é isto que eu faço, eu sou assim, eu sou assim. E, portanto, isto causa incómodo ao próprio, porque o eu sou assim, não mudar, não é normal, não é natural, e causa incómodo aos outros, provavelmente. Portanto, em conclusão, nós comunicamos sempre. Logo, se todo o comportamento é comunicação, então atribuir um rótulo a eu ou à pessoa não faz sentido nenhum. Não é que nem sequer é minimamente útil. O rótulo fixa uma coisa que é dinâmica, que está a ser comunicada. O que é que nós devemos fazer em vez disso? Devemos então estar atentos a tal escuta ativa, o segundo pilar das boas relações. Temos de estar atentos ao que aquele comportamento nos está a querer comunicar. Principalmente, mas não só, em termos de relacionais. O que é que está a comunicar em termos de relação? O exemplo da reunião da empresa, numa empresa, um dono da empresa formou, a uma dada altura, um conselho consultivo, e, passado uns tempos, apresentou uma proposta numa reunião geral. E o elemento do conselho consultivo, creio que o presidente, levantou-se e disse assim: doutor, para que é que serve o conselho consultivo? E o dono da empresa não percebeu o que é que ele estava a querer dizer. Disse: não, como? Então o senhor faz parte do conselho consultivo, então obviamente que é para eu consultar, não sei o que é. Bom, alguém teve que intervir, no caso fui eu mesmo, disse ao doutor: olha, que o que está a querer dizer provavelmente é que, sendo conselho consultivo, talvez o doutor fosse bom, conveniente, o doutor ter apresentado essa proposta primeiro ao conselho consultivo e depois trazer para a reunião geral. E o dono da empresa disse: então era isso que você queria dizer? Não, não, desculpa, realmente, olha, até me esqueci. Bom, e a comunicação então pôde continuar a fluir. Mas lá está, estava ali um nó que só conseguiu ser resolvido por uma intervenção exterior.
E pronto, ficamos por aqui por hoje. Nós, na próxima aula, não vamos falar, fazer aula sobre a Crónica de Elia Jorge, porque eu gostaria de acabar este capítulo referente a este primeiro axioma de que é impossível não comunicar. Portanto, na próxima aula, vamos continuar precisamente com esta matéria. Até lá, uma boa semana, que tudo vos corra bem e tudo bom.